E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma série de vídeos aqui no canal, serão 5 vídeos somente hoje. E vamos começar com o Bitcoin, inclusive cravamos o Bitcoin mais uma vez, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. No vídeo 488 do canal, como vocês podem observar, estávamos nesta região aqui. Mencionei a mitigação desse bloquinho de ordens e olha só o que aconteceu. Veio exatamente no nosso ponto de interesse e desenvolveu numa queda conforme nós especulamos, tá? E por que esse movimento aconteceu? Dá um pulinho aqui nesse vídeo, no vídeo 488, que você vai entender por que nós especulamos, tá? Que o Bitcoin faria a mitigação desse bloco de ordens e desenvolveria numa queda aqui, tá? Justamente porque junto com as criptomoedas eu costumo analisar um índice muito importante aqui, que é o STT.D. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é a dominância do dólar título, do dólar digital aqui do mundo, né, do mundo cibernético, tá? E essa correlação ela é muito forte. Geralmente não, sempre que esse ativo ele cai, as criptomoedas elas sobem. Sempre que esse ativo sobe, as criptomoedas elas caem. De uma forma bem básica para a gente conseguir falar aqui a mesma linguagem. Tá? Então, olha só, estávamos aqui com o STT nesta região, como vocês podem observar aqui, também no mesmo vídeo da 488, aqui a análise do Bitcoin, tempo gráfico de 4 horas, estamos no mesmo time frame para mostrar para vocês que é a mesma análise. O que nós analisamos? Especulamos que o preço viria mitigar essa região aqui do bloco de 4 horas, fazendo aqui um movimento de alta, tá? E foi exatamente o que aconteceu, esse movimento de alta aqui acontecendo, foi o que fez o Bitcoin vir buscar aqui, tá? Essa quedinha aqui. Pode ver aqui, ele cravou no nosso bloco de ordens e desenvolveu na queda. Olha o que aconteceu, cravou no nosso bloco de ordens e desenvolveu na alta, na ponta oposta. E o que aconteceu aqui agora? Tá? Então, aproveitando que nós estamos aqui agora, vamos, antes de ir para o Bitcoin, já te convido a se inscrever aqui no canal, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar esse mesmo bloquinho aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar essa mesma... Não, para não ficar poluído aqui, ó. Aqui. Aqui. E já vamos aproveitar e fazer aqui a mesma, só para a gente mostrar que tem uma captura de liquidez aqui. Já te convido a se inscrever aqui no canal, caso você curta o que eu estou falando agora, tá? Se faz sentido, primeiro assiste o vídeo. Ou vou assistir, ver se esse cara, o que esse cara está falando faz sentido, se você me conhece a primeira vez, tá? Primeiro assiste, se você achar que eu falar tem sentido, faz sentido para você, tem relevância, aí sim te convido a se inscrever, ativa o sininho das notificações, tá? Porque sempre que eu postar um conteúdo novo, você será lembrado. E também te convido a conhecer aqui os benefícios que eu te ofereço, caso você tenha interesse em ser um membro apoiador. Eu te falo isso porque todos os vídeos que eu vou analisar hoje, tá? Eles vão ser postados em determinadas horas aqui dentro da plataforma. Por exemplo, o Bitcoin, se você não é um membro, você só vai conseguir assistir ele às 10h30 da manhã. Vocês podem observar aqui que são 5h30 da manhã, ou seja, você vai conseguir assistir as minhas análises, tá, com muitas horas de antecedência. A última análise que eu vou fazer hoje, tá? Daqui a pouco eu já vou fazer ela, daqui a meia hora mais aproximadamente, só que ela só vai ser postada aqui na plataforma às 19 horas da tarde. Então, vão ser aí com mais de 10 horas de antecedência, você vai conseguir assistir, caso você considere ser um apoiador. Eu costumo brincar aqui que é mais baratinho do que uma caixinha de chiclete. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a análise do STT. O que a gente tem aqui? Né? Como nós mencionamos no vídeo passado, tá? Temos aqui essa liquidez de fundo, que ela não mitigou o nosso ponto de interesse, nosso bloquinho de ordem do H4, e ele ainda não foi mitigado, esse bloco aqui, tá? Então, a probabilidade é o quê? É de fato nós vimos mitigar esse bloco aqui. Esta queda acontecendo vai levar tanto o Bitcoin como as criptomoedas, né, no geral, a performarem positivamente. Só que eu não posso desconsiderar que essa queda que teve aqui, inclusive, tá, pessoal? Ontem nós estávamos lá no Telegram. Tá, se você não faz parte desse grupo, ele é grátis, tá? Faça parte, que o pessoal de lá é nota 1000, tá? O que eles compartilham de conhecimento, trocam, olha, é fora, sério, né? Fora as altas risadas que a gente dá lá, tá? Então, nós pegamos esse movimento aqui onde nós estávamos conversando, tá? E o que acontece agora, tá? Então, deixa eu acalmar o coraçãozinho aqui de algumas pessoas, tá? Que quando a gente tem movimentos de alta, esses movimentos aqui emociona muita gente, né? Porque a gente vê o mercado só nessa água de salsicha xoxo, né? Daqui a pouco a gente vê uma explosãozinha dessa aqui, já se emocionou, é bull market, é muita hora nessa calma, tem muita água para rolar ainda, mas tenho notícias, digamos assim, positivas, tá?
É que a gente não gosta de ser sensacionalista, né, pessoal? Não, que agora você vai ver hoje, você pode ter certeza que você vai ver em 99 dos canais aqui da plataforma, agora o marketing que estourou, é que o Trump não sei o que diminuiu as taxas e não sei o que, você vai ver um monte de coisa nesse sentido. E eu não sou dessa forma, eu analiso as estruturas, tá? Então, enfim, assista os meus vídeos que você vai entender o que eu estou falando aqui, tá? E fazer um adendo rapidinho. Não, vou fazer não, deixa quieto. Esse aqui eu vou deixar para falar na live, tá? Então, olha só. Vamos finalizar a análise do STT aqui. Quando ele faz geralmente quando o mercado faz essas quedas abruptas, né, deixando ineficiência, que nós temos um fair value gap. O que é isso? Uma ineficiência que o mercado deixa. No mercado de ações normal, por exemplo, é como se fosse a abertura e o fechamento do dia, né? Chegou em 6 horas, o mercado para, ou seja, ele parou nesse candle branco. Quando ele abre no dia seguinte, ele deixa esse intervalo aqui. Como o Bitcoin é 24 horas, ele não deixa esse intervalo, mas ele deixa ineficiência. Quando ele cai rápido dessa forma aqui, ele deixa esse chamamos de gap, fair value gap, né? Olha aqui, ele deixa esse retângulo que vocês estão vendo aqui, é uma ineficiência. Então o mercado tende a voltar e capturar essas ineficiências para depois vir fazer aqui a mitigação do que tem que ser feito, tá? Então olha só, então a gente pode entender o seguinte. Capturamos aqui essa liquidez, mas ele captura a liquidez, só que ele não crava em nenhum ponto de interesse. Tá? De certa forma, nós temos aqui, não dá nem para considerar aqui um break block, tá? Temos aqui a ineficiência também, mas ele está aqui, ele captura a liquidez, mas ele não crava num ponto de interesse. Eu tenho aqui o meu bloco de ordens do H4, tá? Então, essa mitigação aqui é bem plausível que aconteça. Deixa eu só vir aqui no diário, tá? Então, olha só, eu tenho esse pavio aqui, ó, gigantesco, aqui numa hora. E esse pavio aqui, se eu traçar Fibonacci deste pavio do fundo até o topo, o Fibonacci de retração, eu tenho aqui 50%, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que esse 50% deste pavio do time frame maior, ele é um bloco de ordens de um fractal menor, tá? De H1, H4, enfim, tá? Então, o que é plausível acontecer? Esse preço aqui, digamos assim, esse índice cair um pouco mais. Se ele cair um pouco mais, as criptomoedas elas vão performar positivamente. O que tem que acontecer aqui? Olha só, deixa eu reduzir aqui para vocês verem um negócio. Olha aqui, eu tenho aqui, ó, fundo, topo, fundo, topo. Essa aqui é a estrutura macro, tá? Opa, deixa eu só voltar aqui. Essa aqui é a estrutura macro da minha movimento de alta, minha movimentação primária. Então eu tenho aqui um fundo, um topo, um fundo, um topo. Para eu eliminar esse viés de alta, lembra que eu falei para vocês no início do vídeo, se esse ativo subir, as criptomoedas elas tendem a cair. Para eu eliminar essa estrutura aqui, ó, este viés de alta, eu preciso romper este fundo, tá? Fazendo este movimento aqui, ó. Ou seja, vamos só fazer hipoteticamente, tá? Ele fez aqui topo, agora ele faz um fundo, um topo, um fundo, tá? Então ele perde este fundo anterior. É como se eu pegasse e fizesse este movimento aqui. Topo, fundo, perde o fundo anterior, retesta a estrutura e volta a cair. Até ele formaria aqui praticamente o nosso ombro, cabeça e ombro, né? Enfim, pessoal, não ia nem contextualizar essa figura gráfica, a gente tem que ter contexto. Né? Vocês veem por aí que existem apenas, né, você só contextualiza um ombro, cabeça e ombro. Só para vocês terem ideia, existem 3 modelos de ombro, cabeça e ombro, tá? Contextualizando, são 6 no total, porque são o oco e o okoi, né? O okoi é o ombro, cabeça e ombro invertido. Então são 6, mas vocês estão acostumados a ver por aí, tá? Então são 6, tomem cuidado que dependendo do ombro, cabeça e ombro, não opere que você vai levar no coco, tá? Então, mas enfim, isso é assunto para uma próxima oportunidade. Então, assim, este fundo aqui, ó, é um fundo a ser rompido, a ser batido aqui no SDT, acima deste fundo que eu já vou precificar aqui. Deixa eu até botar um sinalzinho de alerta. Esse fundo que eu vou precificar aqui, ó, vamos botar aqui, vamos prestar atenção nesse fundinho. Ele é o fundo a ser batido. Por quê? Porque pode ser apenas uma captura de liquidez para fazer isso aqui, ó. Fundo, topo, fundo, olha só, não renova o fundo anterior e dá continuação ao flow de alta. Tá? Então, olha só como funciona as estruturas. Isso aqui nada mais é do que uma captura de liquidez. Se não perder esse fundo, olha só, topo, fundo, não consegue renovar o fundo anterior e dá continuação. Se esse movimento aqui de alta acontecer, vocês podem ter certeza que as criptomoedas elas vão sofrer mais, tá? Então não se emocionem com antecedência, tá? O que eu quero dizer, pessoal, não é assim, ó, não é por maldade, é porque é o que as estruturas mostram
o mercado ele é cíclico e ele faz o que tem que fazer. Simples assim, porque as big techs, as grandes instituições, elas não operam, elas não são um varejinho, elas operam pesado, elas operam com robôs, elas operam, olha, é algo assim que é inimaginável para a gente, tá? Então eles têm pontos de interesse, eles trabalham com Fibonacci, ferramentas extremamente, olha pessoal, assim, é coisa de outro mundo, tá? Então eles vão respeitar as estruturas, porque eles sabem que outras big techs também operam da mesma forma. Então esses pontos aqui é como se fossem pontos sagrados para eles, tá? Então eles vão buscar exatamente essas regiões. Então esse fundo aqui é um fundo a ser rompido, a ser batido, mas olha o ponto positivo que nós temos nessa estrutura de alta aqui. Vocês estão vendo que nós formamos aqui, ó? Isso, tá, pessoal, eu peguei esse pedacinho, tá? Mas é desde aqui de baixo, tá? Tem aqui, ó, topo, fundo, topo. E tudo isso aqui, tá? Todo esse movimento aqui formou, tá? Essa estrutura toda aqui dessa parábola azul que vocês estão vendo, tá? Inclusive, se vocês pegarem, traçarem Fibonacci deste fundo, deste topo, vocês vão ver que esse topo aqui confluencia exatamente com 38% de Fibonacci, bandeira de alta. Por isso que vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui já. Então, olha só, 38%. Vamos pegar aqui, fundo topo, e olha só a coisa mais linda, mais cheia de posso até contextualizar 50%, olha só, este fundo exatamente em 38% de Fibonacci. O que quer dizer isso, Deca? Quer dizer que essa estrutura de fato está muito, muito forte. Para eu, de fato, olha só como esse fundo, olha a importância desse fundo aqui, o quão ele é importante nós rompermos esse fundo. E esse fundo está exatamente em 38%. O que quer dizer isso? Vou fazer em vermelho aqui mesmo, tá? Imagine que eu vou pegar essa diagonal e vou comprimir ela nesse único candle. Estamos acima de 38, pegamos o topo, o fundo, olha só, isso aqui não parece uma bandeira, e na análise gráfica isso aqui é uma bandeira de alta, logo o preço tende a explodir para cima. Então, por isso que, junto com Fibonacci, toda uma região de contexto que nós temos, é muito importante que nós rompamos este fundo aqui. Infelizmente, acima deste fundo, ele não consegue renovar, como eu mostrei para vocês, topo, fundo, topo, não renova o topo anterior e desenvolve na alta, essa alta acontecendo, queda para os ativos. Tá? Peço desculpa pela demora, pessoal, mas é que eu preciso explicar para vocês entenderem direitinho porque que o mercado faz esses movimentos, tá? Para vocês conseguirem também se posicionar melhor aí nas operações de vocês. Lembrando que não indico nem compra e nem venda, tá? Só para a gente frisar bem aqui. Mas qual que é o ponto positivo que eu vi nisso tudo? Vocês estão vendo esse topo aqui? Né? Ele conseguiu renovar. Mas essa renovação de topo nada mais é que uma captura de liquidez de um time frame mais principal que nós temos nesse mercado aqui, que é a máxima do mês. Então nós capturamos a máxima do mês. Quer dizer o quê? Geralmente quando ele captura a máxima de um time frame importante, ele costuma fazer, tendo contexto preciso, e como ele cravou aqui, ó, nesse bloco de ordens aqui atrás, ó, então, ou seja, ele cravou aqui, pegou essa liquidez interna, máxima do mês, então nós temos contexto para ter capturado a máxima e vir em busca da liquidez externa que estamos aqui, tá? Aqui nessa região. Faltam ainda, para fechar o mês aqui, faltam 15 horas não, faltam ainda praticamente alguns dias, então assim que ele fechar o mês, né, depois de alguns, nós estamos que dia hoje, nem sei que dia hoje é dia 21, faltam 9 dias ou 10 dias para fechar esse mês, for de 31, né? Caso ele não venha, acredito que não venha buscar essa liquidez aqui embaixo ainda, né? E quando fechar o mês, esse mês ele vai vir aqui para esse fundo, e olha como tudo confluencia, e ele vindo exatamente buscar a liquidez deste fundo aqui. Será que é coincidência, pessoal? Confluenciando com Fibonacci, tudo isso que eu estou mostrando para vocês? Não, isso é proposital, o mercado faz isso, tá? Por isso que eu falei para vocês que o ponto positivo, podemos estar num ponto de inflexão, num ponto de reversão aí para as criptomoedas começarem a performar positivamente. Né, por causa de todas essas informações que eu passei para vocês aqui, captura de máxima de mês, né, isso é muito bom, inclusive cravamos no bloco de ordens com captura de liquidez interna aqui, enfim, tudo que eu já expliquei para vocês. Então, a probabilidade para esse ativo é vir ter um pouquinho de queda aqui ainda, né, lembrando que ela vai, vamos voltar aqui, deixa eu vir para 1 hora agora, tá? Olha só, vamos lá, ele não mitigou essa região aqui ainda, tá? Então o que vai acontecer? Possivelmente, nós estamos agora, né, capturamos a liquidez desse fundo aqui, possivelmente o que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai lateralizar um pouco nessa região aqui, ó. Ele faz aqui uma consolidação, ó. Ele vai consolidar aqui, né, por que isso? Porque ele cria uma armadilha, como se fosse uma armadilha para pegar, né, o varejinho, para pegar nós, pessoas que operam com, né, pouco dinheiro. Mas o que é o pouco dinheiro? Imagina, é abaixo de milhões de dólares, simples assim, né, porque eles operam com milhões de dólares, né? A gente pode operar com 20, 30, 40, 50 mil dólares, 100 mil dólares, não faz nem cosquinha, digamos assim, em um único candle num tempo gráfico de 1 minuto, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, olha só,
Então ele lateraliza, captura essa ineficiência aqui, essa alta aqui, que era um tempo gráfico de 1 hora, pessoal, então não tem tanta relevância, então não vai mexer, digamos assim, não vai deslocar tanto, né, digamos assim, os preços das criptomoedas, porque o tempo, se fosse um tempo gráfico mensal, aí era outra conversa, mas é 1 hora, então ele lateraliza, tá? Ele vem, captura um pouco dessa ineficiência, essa altinha acontecendo nas criptos, elas vão corrigir também, e depois ela vem e faz a mitigação nesse bloco aqui. Eu preciso entender, tá? Deixa eu só apagar aqui. Tá, esse aqui é o análise da... Aqui não, esse... Tá me confundindo aqui, essa linha do time frame maior que eu estava explicando para vocês ali das estruturas. Então, assim, consolida, tá? Aqui, consolida, captura e distribui, tá? Para pegar essa ineficiência aqui. Então ele vai consolidar aqui por um tempo. Pode cair aqui? Pode. A gente não tem bola de cristal. Isso aqui que eu faço, pessoal, são probabilidades. Então, assim, ó, tomem cuidado. Assim, às vezes eu vejo lá no grupo de Telegram, poxa, eu podia estar ainda dentro da operação. Por quê? Porque às vezes a pessoa está assistindo meu vídeo, ele percebe que a gente é extremamente assertivo dentro das nossas análises e lucrativo, e acaba, às vezes, saindo da operação porque, né, não confiou 100% na operação que ele fez. Mas confie na sua operação. Se a sua operação estiver dentro do seu gerenciamento de risco, senta no sarrafo. Por quê? Porque quando você entra numa operação, você está disposto a perder X valor. Simples assim. Então, confiem mais, pratiquem mais, que o negócio vai dar bom, tá? Então, assim... Para a gente só terminar aqui a análise da USDT, já vamos para o Bitcoin. Então, eu quis fazer isso para explicar para vocês que estamos num ponto bem interessante dentro do mundo das criptomoedas e podemos ter logo uma reversão, tá? Vai acontecer? Não sei, pessoal, tá? Então vamos por partes. Deixa o preço, né? Deixa o preço acontecer naturalmente, tá? Pessoal, então lateraliza, captura e depois ele vem aqui trabalhar naquela região de 50%, que é um bloco de ordens num time frame menor, como eu expliquei para vocês já. E quando ele chegar nessa região, é uma outra conversa, deixa ele chegar aqui, para a gente entender se ele vai fazer um movimento de alta para dar continuação ao flow de alta, ou tá, ele faz aqui novamente uma lateralização e tende a cair aqui, tá? Mas tudo depende de como ele vai chegar aqui, se vai deixar essas ineficiências, enfim, tem toda uma história para ser contada. Lembrando que cada candle conta uma história, tá? Então, o ponto positivo é isso que eu especulo para o USDT. Então, já que as criptomoedas elas tendem a performar de forma contrária, tá? Como eu mencionei para vocês, olha só quanta ineficiência que tem aqui. O que vai acontecer agora? Possivelmente ele lateraliza, captura e depois ele distribui. Tá? Mas antes de... ou seja, quem vídeo passado é museu, cravamos aqui, como eu mencionei para vocês, cravamos nosso bloco de ordens, caiu aqui, desenvolveu na queda. Tá? Agora a gente vai renovar a nossa análise, tá? Vamos ver qual que é a maior probabilidade. Então, deixa eu só vir aqui para o tempo gráfico agora diário, tá? Para mostrar para vocês aqui o que eu mostrei no SDT. Um ponto positivo aqui, que nós temos a mínima do mês e fez a captura dessa mínima do mês. Cravamos aqui num bloco de ordens, tá? O que não deixa esse fundo aqui, a deriva, por exemplo. O que é a deriva? Como ele não crava em nenhum ponto de interesse, ele deixa liquidez aqui. Quer dizer que o preço vem o quê? Vem e faz a captura. Como ele fez aqui? Fechou essa ineficiência, cravou num bloco de ordens, tá? Ele pegou a mínima do mês, ele está dizendo assim, opa, peraí, eu não parei do nada, tem contexto para esse fundo ser um fundo verdadeiro, tá? Então, olha só, da mesma forma que nós temos uma estrutura no STT, nós também temos uma estrutura aqui, tá? No tempo gráfico diário do Bitcoin. A gente tem aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então, nós temos estrutura. Este fundo aqui me perguntaram ontem, esse topo em 88, se romper, será que não começa o bull market? Pessoal, assim, ó, só para a gente brincar, a gente não tem bola de cristal, tá? Mas eu entendi a pergunta das pessoas, por quê? Porque se você olhar a estrutura, olha só, nós temos o topo, o fundo, o topo, o fundo. Rompeu esse topo, começa o bull market. Por que eu ainda não estou satisfeito com o topo de 88 e somente com um topo de 94? Porque o que acontece é o seguinte, muitas pessoas, até teve alguém que comentou assim, poxa, mas daí eu vou perder toda essa queda que teve aqui, né? Poderia ter comprado, por exemplo, em 76. Por que não comprou? Né? Então, assim, sempre, pessoal, vai ter o se. Sempre vai ter o se, então acostumem-se com esse tipo de situação. Se eu tivesse entrado, se eu tivesse vendido, tá? Por causa dessa preposição se, você deixa de fazer as superações. Por isso que eu falei, se estava nessa região aqui, só um exemplo, se você tivesse ajustado o seu gerenciamento, você estaria surfando, né?
quando eu falo você, são todos nós, tá? Não é você ou quem me perguntou, etc, tá? Só pra gente contextualizar aqui, não tô apontando o dedo para ninguém, tá, pessoal? Tô dando todos, né, as pessoas que trabalham com esse mercado aqui. Então, assim, não existe uma certeza, não é uma ciência exata, pessoal. Então, como eu trabalho com estruturas, tá? E Fibonacci, esse topo esse topo aqui, se eu pegar toda essa estrutura, tá? Toda essa estrutura aqui, tá? E traçar Fibonacci de retração deste topo a este fundo, olha só, nós estamos rompendo o 38, isso é um ponto positivo, lembra da bandeirinha? Só que essa aqui, como estava de cabeça para baixo, bandeira de baixo. Logo, estamos querendo ter força que eliminar esse viés de queda, mas é só a bandeira de baixo, é uma figura gráfica. Mas essa bandeira de baixo, ela pode fazer o que? Faz um flush, captura a liquidez externa, vocês estão vendo que esse cadeadinho aberto aqui, ó, quer dizer que eu tenho liquidez aberta e é bem plausível que ele venha fazer essa captura, faça o rompimento aqui do 88, mas nada aconteceu com a minha estrutura macro do ativo. Olha onde é que é o meu topo principal, aqui em cima. Por quê? Se vocês pegarem Fibonacci e traçar deste topo a este fundo, tá? Olha só, deixa eu só botar aqui o 61 de Fibonacci agora. Opa, ixi, deixa eu voltar aqui, para ele. Aqui, deixa eu pegar, botar 61, deixa eu apagar tudo isso aqui para não poluir. Olha, tá bem escurinho aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Olha onde, pessoal, olha, não, eu fico admirado sempre, imagina, eu trabalho com isso aqui há muito tempo e fico admirado quando traço Fibonacci, desse topo a este fundo, olha só onde cravou Fibonacci, exatamente neste topo aqui, que eu estou mencionando para vocês, que seria exatamente o nosso ponto de inflexão ou o nosso ponto de reversão, olha só, para fazer esse movimento, para eliminar esse viés de queda, este topo de 94 é extremamente relevante e importante, que confluencia com 61 de Fibonacci. Mas por que 61, DK? Deixa eu puxar aqui, ó, só para vocês verem aqui, ó. Imagina que e vamos fazer o seguinte aqui, ó. Imagina que esse candle branco aqui, agora que eu tracei aqui, ele é toda essa diagonal aqui, é todo esse movimento de queda aqui. Então, imagina que você pegou esse movimento de queda e comprimiu contra a parede. Ele fez esse mega candle. Vocês podem ver aqui, ó. Imagina que agora pega esse candle, agora visualiza como se fosse um copo. Aqui embaixo, zero, ou seja, vazio, aqui em cima cheio. Aí ele começa a subir, ó. 10, 20, 30, 40, ó, 30, né, 38, né? 10, 20, 38, 50%, ó, está começando a encher. Então, 50% ainda é um ponto de equilíbrio. Se ele chegar aqui em 50%, quer dizer que o mercado ele vai consolidar, ele pode consolidar, captura e ainda manipula. Por quê? Porque nós estamos abaixo do nosso viés ainda, ó, de queda do ativo. Tá? Então, ele pode muito bem trabalhar nessa região, consolidar aqui nessa região, captura e depois distribui. Agora, olha só, agora ele começou a encher. 10, 20, 30, 40, 50, 61%. Opa, eu já eliminei 50% de toda essa estrutura, estou acima de 61%. Pô, tá muito forte. Aí, pessoal, a gente começa a entender o seguinte, que o mercado de fato está com vontade de subir, porque nós estamos trabalhando acima de 50% e acima de 61%. Ou seja, dos 100% está 61% do meu copo cheio. Tá? Então, por isso que o Fibonacci para mim é uma ferramenta espetacular. Abaixo de 94 para mim ainda é mais queda. Vai buscar os 78 que nós mencionamos, pessoal? Não sei, eu não tenho bola de cristal. A probabilidade, por exemplo, se nós formos trabalhar com a estrutura, é de capturar, por exemplo, esse fundo. Tá? Porque nós estamos trabalhando abaixo de 94, ele está fazendo aqui uma consolidação e captura de liquidez para depois dar continuação ao flow de queda. Tá? O que pode acontecer? Pode vir aqui lateralizar, para aqui, rompe e vai. Pode, pessoal, não tem bola de cristal. E quando a gente fala que vai buscar o intervalo de 80 a 70, é porque a gente está trabalhando baseado nas estruturas. E se você reduzir o time frame, você sempre vai ver isso. Né? Dentro das ondas de Elliott, né, chamamos de ondas. Né? Dentro da onda 1 macro existem 5 ondas, dentro das 5 ondas existem sub-ondas. E as estruturas são isso. São as ondas de Elliott. Tá? Então, dentro de um time frame maior, que é o diário aqui, eu tenho topo, fundo, e olha só, abaixo de 94 e 61, olha só, topo que não consegue renovar o topo anterior e queda pro ativo. Aonde vai ter essa queda? Eu não sei, porque eu não tenho bola de cristal, então deixa o preço acontecer primeiro, como eu falo, deixa acontecer naturalmente, né? E a gente vai especulando, por isso que a gente vem aqui vídeo após vídeo, né? Se crava ou não crava, pessoal, é outra situação, né? A gente só brinca com as informações aqui para deixar a análise mais descontraída, mas para vocês verem que o mercado respeita. Mas é um ponto positivo, como eu já mostrei para vocês, captura de mínimo do mês, cravou em bloco de ordens, podemos agora, se romper o 38, opa,
o que era uma bandeira de queda já começa já a querer mostrar força, né? Ele pode vir trabalhar nessas regiões, aqui como eu já mencionei nos passados, 92, 93, 94, rompeu 94 ainda não, por quê? Porque eu preciso renovar ele, eu preciso que eu preciso que este novo movimento faça a renovação desse topo. Por quê? Ele vai, por exemplo, renovar, aí ele vai formar uma nova estrutura aqui, ó. Uma nova estrutura. Essa nova estrutura precisa acontecer o reteste. É nesse reteste que é o pão com bolinho, é onde todos nós lá do grupo vamos ficar atentos, tá? Eu vou, enfim, pessoal, a gente vai comentar isso, por quê? Porque daí eu quero que todos vocês surfam esse filé mignon, tá? Então, beleza, não terminei a análise ainda, fica comigo aí, tá? Só quis fazer isso para explicar de forma bem detalhada por que, né, que a gente especula esses movimentos, por que vai cair, por que vai subir, porque tem contexto, não é um achismo, porque rompeu EMA de alguma coisa, o cruzamento disso, que agora é cruz da morte, daqui a pouco não é mais cruz da morte, é cruz da vida, é cruz não sei do que, é uma encheção de linguiça que você não sabe mais o que acreditar, né? E aqui vocês podem observar que a gente tem contexto nas coisas que a gente fala, que a gente faz, tá? Então, olha só, visto isso, já mostrando aqui, ó, o porquê que eu ainda estou firme e forte, tá? Neste topo aqui de 94, né? Queria deixar vocês bem cientes disso, tá? Deixa eu contextualizar, porque nós, na nossa estrutura macro, tá? Estamos, como eu já mencionei ainda, nesse viés aqui de queda para o ativo. Se vai continuar a cair, como eu mencionei, não sei, não sou vidente. O que eu sei é que o ativo está buscando agora liquidez externa. Olha só onde é que está o mês aqui em cima, a máxima do mês, exatamente na nossa região de 94. Será que é coincidência? Não é coincidência. Coisas que o mercado vai aprontando propositalmente para pegar aí a galera desprevenida, tá? Então deixa eu voltar aqui no meu time frame de 1 hora. E olha só, o que eu quero voltar para vocês aqui é essa alta que deu ontem à noite, estávamos todos na frente da telinha, tá? Possivelmente, né, o que vai acontecer? Ele faz aqui uma lateralização, captura liquidez e depois vem buscar, né, essa liquidez aqui, essa ineficiência aqui para baixo, tá? Deixa eu só agora contextualizar aqui 4 horas, deixa eu ver aqui. Temos aqui, ó, antes de chegar lá, deixa eu pegar aqui um Fibonacci aqui. Deixa eu trazer para cá. Olha só o mercado trabalhando em 50% aqui, desse bloquinho de ordens. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui, ó, aqui em cima eu tenho 50% também. Que é um bloquinho de ordens no time frame menor. Vou traçar uma linha aqui, botar um bloco de ordens aqui, ó. O bom disso, pessoal, é para a gente especular, olha só. Que bacana. A gente tem aqui, se vocês olharem, isso aqui é uma correção clássica do mercado, uma correção em V. Olha só. Essa correção em V ainda não aconteceu. Precisamos fazer a captura das máximas aqui, que nada mais é na casa dos 88, tá? Aquele topo lá que me perguntaram ontem lá, pô, se rompeu 88? Eu não sei, não sou vidente. Tá? O que eu estou mostrando agora é essas regiões nos quais eu tenho muito interesse e estou de olho. 94 e 88, digamos assim, o pontapé, digamos, para começarmos aí a eliminar, tá, um viés de queda. O ponto positivo que vocês olharem aqui, ó, olha só, fundo, topo em 88, fundo, rompendo 88, opa, esse viés intraday aqui começa a ser eliminado para a gente vir buscar essa região. Pode ser que ele venha buscar a região de liquidez aqui em cima e volte a cair. Por isso que eu por isso que esse topo para mim no Bitcoin, ele é muito importante. Abaixo dele, infelizmente, pessoal, é mais queda. E olha só, consolida, captura, temos liquidez aqui embaixo, né, ineficiência, blocos de ordens. Esta probabilidade é plausível de acontecer. Então, por isso que eu não trabalho com emoções, eu trabalho com o que o gráfico me mostra. Estou dizendo que vai vir buscar aqui embaixo? Não, eu estou mostrando para vocês que tem liquidez e é uma probabilidade de acontecer. Como eu falei, o mercado pode vir aqui, busca esse topo, consolida, tudo depende de como vai chegar aqui, consolida, depois, né, ou seja, não consegue renovar os fundos, né, e vem buscar as regiões aqui para cima, tá? Então deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui por 30 minutos, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu tenho blocos de ordens aqui, tá? Deixa eu voltar para 4 horas aqui, deixa eu só dar uma navegada aqui no tempo gráfico de 4 horas, bloquinho de ordens aqui em cima, que é o bloco de ordens, olha só o bloco de ordens que eu contextualizei para vocês, no time frame maior aqui, ó, esse 50%, olha lá o bloco de ordens lá em cima, lá. Então, olha só, tem contexto.
Então é plausível que o Bitcoin ele venha, né, capture, depois ele venha pegar essa ineficiência aqui. Num time frame menor, ele pode fazer o quê? Pode fazer? Não, ele está fazendo, né? Ou seja, ele faz isso aqui, ó, consolida, captura e depois ele vem trabalhar aqui, né? Pode vir a partir daqui buscar aqui, depois subir, pode. É importante você mapear para você estar preparado, tá? Para você, opa, peraí. Para você estar preparado, eu puxo aqui pro cantinho, pessoal. Depois eu explico para vocês. Quarta-feira teremos live, tá? Exclusiva para membros. Por isso que eu falo para vocês, lembrando, tá, que não é um benefício. Essa live que eu faço somente para os membros da quarta-feira, na quarta-feira, é um bônus, tá? Um bônus para quem é apoiador do canal. Então, toda terça-feira, quando eu tenho disponibilidade, eu faço uma live exclusiva para vocês, tá? Os membros apoiadores. Lateraliza, captura e depois ele vem, tá? Fechar aqui essa ineficiência aqui atrás. Aqui, bloquinho de ordens. Me estendi pra caramba, pessoal, mas infelizmente se faz necessário, tá? A partir daqui pode vir aqui e depois fazer isso? Pode, pessoal, não tem bola de cristal. Tá? Então, olha só, consolida, captura, distribui. Chegando aqui, como eu faço a análise do Bitcoin toda segunda, quarta e sexta-feira, e também mantenho vocês atualizados lá no grupo do Telegram, não se preocupem, conforme ele for trabalhando nessas regiões, a gente vai atualizando, tá? Então, eu especulo este movimento aqui, fazendo a captura aqui dessa liquidez externa em 88, consolida, captura 88 e depois vem buscar essa ineficiência aqui para baixo, como mencionado no vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, só revisando aqui, tá? Captura de máxima do mês, como nós capturamos a mínima do mês, capturamos a máxima da semana, agora estamos atrás da captura da máxima do mês na região dos 88, tá? Mas como ele subiu muito abruptamente aqui, ele deixa essa ineficiência. O mercado tende a capturar, tá? Vou mostrar isso, tá? Depois do vídeo da Solana. Avisei lá no grupo do Telegram um exemplo fantástico, vou contar para vocês depois, tá? Consolida, captura e distribui. Então esses são os meus pontos de interesse. A região aqui dos 85 a 88 é onde eu vou estar aqui aguardando para me posicionar, tá? Estou falando, não estou indicando para comprar nem para vender, tá bom, pessoal? Então ficamos com a análise do Bitcoin por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me estendi pra caramba. Eu sei que a galera vai me xingar com mais de meia hora de análise, mas vocês entendem por que eu demoro, né, nas minhas análises, justamente para fazer vocês entenderem, tá? Se fosse só para me dar minha visão aqui, pessoal, abrir o gráfico, dava 2 minutos. Ó, pessoal, o Bitcoin vai consolidar, vai capturar a liquidez externa e depois vai trabalhar nessa região. Pronto, acabei a análise, mas vocês podem ver que eu faço questão de ensiná-los a entender como funciona o mecanismo, como funciona a dinâmica do mercado, tá? Então, por isso que eu demoro. Se você tem interesse e quer trabalhar com esse mercado, sugiro você assistir o vídeo, porque possivelmente eu fale algo nesse vídeo que vai agregar no seu conhecimento, tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Olha só, é coisas que eu poderia já fechar o vídeo, tudo bem. Porque pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui. Eu posso simplesmente acabar com o canal e fazer, né? E sei lá, ir lá para Bahamas, né? Botar minha cadeirinha na praia lá e tomar uma água de coco. Tá simples assim. Mas ou seja, para vocês não ficarem dependentes aqui do canal eternamente, tá? A gente de fato quer que vocês aprendam como funciona. Então eu especulo esse movimento aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima análise.